Você tá numa escola de magia e precisa invocar seu parceiro para poder continuar estudando na escola, até que você acha um livro de invocação do nada e invoca uma demônia. Esse anime é Vermilion God. O anime começa em um dia ensolarado numa escola, com o protagonista Alto levando bronca por ter tirado 0 na matéria de convocações. Caso o Alto não conseguir convocar um familiar, ele não poderá passar para o segundo ano. Vê uma waifuzinha, pergunta se ele tá bem, mas ele precisa firmar um contrato com um familiar até amanhã, ou ele não passará de ano. A waifuzinha pergunta se tá tudo bem, pois esse protagonista tem a nota perfeita em quase tudo, mas reprovará por causa disso. Ele fala que vai tentar mais uma vez. Corta a cena para uma biblioteca, com o protagonista procurando um livro de invocação, até que um livro cai na cabeça dele. Quando ele chega em casa, viu que o livro era de invocação e vai fazer o círculo mágico. Ele joga uma gota de sangue e invoca a demônia tenebrosa. Ela estava nua, mas ela nem ligava. Ela vai para cima do protagonista e pergunta se ele não sabia o que estava invocando. O protagonista não consegue nem pensar. A demônia fala que vai fazer o que ele quiser. A típica sucubus. Ele fala para ela ser o seu familiar e acaba fazendo um pacto com ela e aparecendo uma marca em sua mão, pois ele conseguiu fazer o contrato. E logo a demoninha beija o protagonista, drenando a sua mana. O nome dela é Vermelho, e ela é um demônio. Ela pede para ele ser gentil e o chama de mestre. Ela coloca a mão no protagonista, colocando-o em lugares indevidos. Ele pede para ela pôr uma roupa. Ela coloca uma da irmã do protagonista. Ele explica o que aconteceu para ele invocar ela, e ela fica rindo. E explica que a mana dele é muito grande, então ele não ia conseguir fazer um pacto com um familiar normal. Tinha que ser algum familiar muito forte. No caso, a Vermelho é um demônio, e demônios nesse mundo são extremamente fortes. Alto lembra de sua aula, onde seu professor fala que demônios destroem nações sozinhos. Alto pergunta o porquê ela quis aceitar o contrato com ele, já que tinha a opção de recusar. Vermelho fala que poderia ter o matado se quisesse, mas aceitou pelo simples fato dele ter tirado ela daquele livro. Alto pergunta por que ela foi presa. Ela dá um sorriso e fala que fez muitas coisas impertinentes, se é que você me entende. Na escola, o professor acha que ela é uma humana, que Alto está fingindo ter um familiar, até que Vermelho mostra seu pacto no seu peito, e o professor aceita, né? E assim o Alto passa para o segundo ano. A waifuzinha do começo fica com ciúmes. No meio da aula, Vermelho fica em seu colo, tirando a atenção da waifuzinha. O professor pede para Vermelho sair, mas como o familiar de todos fica no colo, por que ela também não pode, né? Vermelho pede algo indecente para o Alto, e a waifuzinha de trás grita, e o professor retira ela de sala. No final da aula, Vermelho está grudado em Alto, até que a waifuzinha vai questionar o Alto, e passa um flashback do demôniozinho escondendo seu chifre e rabo. A waifuzinha chama Alto para o X1. Vermelho fala que vamos duelar então, né? E o acordo é quem ganhar pode fazer o que quiser um com o outro. A waifuzinha fica pensando no que o Alto vai fazer com ela, e depois fica séria. Eles vão para um ringue e começa a transmitir uma tela mágica para ver o duelo. A waifuzinha chama seu familiar, que é um espírito. Alto pede para ela se acalmar, mas ela já vai com tudo, pois Vermelho só entra na frente, saindo ilesa do ataque, e faz uma cara extremamente insana, deixando a waifuzinha morrendo de medo, e ela começa a fazer um monte de gemido estranho. E acaba que a waifuzinha perde, fala que vai fazer o que Alto pedir, então ele pede para ela ser amigo de Vermelho. A waifuzinha diz ok, mas já entra em conflito. Na casa de Alto, Vermelho conta que aquela waifuzinha está apaixonada pelo protagonista, mas ele é meio tapadinho, dizendo que são apenas amigos. Então Vermelho pede um mimo, e começam a se pegar. Alto pergunta por que ela fica treinando a mana dele. Ela fala que é para manter aquela forma física. Como Alto tem uma mana potente, ele consegue mantê-la de boa. Alto e Vermelho estão chamando bastante atenção, e Alto só pede para ela não se destacar. Quando ele termina essa frase, do nada aparece um familiar de alta classe, com a aparência de um dragão, indo em direção de Vermelho. E para não chamar atenção, ela derrota o dragão com apenas um peteleco, e Alto fica sem reação. Na cerimônia de entrada, os dois já estão se destacando mais que todos. Após Vermelho enviar um dragão voando com apenas um peteleco, e todos em volta deles apenas ficam olhando para os peitos gigantes de Vermelho. Após a cerimônia de entrada, a amiga de Alto, Lilia, foi interrogar, ficando toda brava com ele e ciumenta, pois todos estavam falando de um calouro estranho e sua namorada que derrotaram um dragão. Em sua primeira aula do segundo ano, é falado que todas as aulas serão envolvendo seus familiares, e se não tiverem amor sincero, os seus familiares usarão a força para dilacerá-lo. Sua segunda aula foi sobre seus selos demoníacos, sendo explicado que esses selos são o motivo que os demônios não ameaçam mais os humanos. E após o professor perguntar se tinha alguma pergunta, o único questionamento que Lilia tinha era por que Vermelho está toda grudada em Alto.
Na saída da escola, Lily está indo para casa com os dois, usando como desculpa os termos do duelo. No meio do caminho, encontram Rex, um cavaleiro do dragão, que descobriu pelo seu irmão Randall que Vermeil deu uma surra no dragão dele. Vermeil fica zoando desses grupos de mago que tem familiares dragões, deixando o Rex bravo. E como ela gosta de zoar da cara dos outros, continua o zoando, para que Alto vá para trás deles e use magia de congelamento. Rex fica muito bravo com essa situação e convoca seu familiar dragão, sendo muito maior do que mais cedo, e fala que se Vermeil não quisesse lutar, teria que mostrar o quanto ela estava arrependida de outra forma. Em seu dormitório, Alto dá uma bronca em Vermeil, após ela ter chamado muita atenção, mas ela não se importa muito. Alto fica pensativo com o nível de força daquele feitiço. Vermeil acha que a escola é um problema grande e pergunta se ele simplesmente quer ser rico, e fala que se for isso, ela pode dar todo o dinheiro que ele quiser. Ele fala que o motivo dele ir para a escola é se tornar um mago incrível e alcançar o nível de platina quadrado, sendo esse nível mais alto de todos. Após ele dizer isso, Vermeil fica feliz e tira sua roupa, falando que precisa se encher de mais mana. E Alto se questiona do que está acontecendo, e ela já fala que isso é para ele se tornar um mago incrível. No dia seguinte, Vermeil está todo alegre, enquanto Alto parece que foi sugado até a última gota de vitalidade. Lilia pergunta o que aconteceu, ele simplesmente fala que não dormiu bem. Depois chega mais duas pessoas do segundo ano, Max e Shelly. Max fica impressionado após Alto derrotar um veterano, e fica todo feliz por ter o escolhido como rival. E agora acontece uma coincidência perfeita, que é uma professora saindo da sala do diretor, após receber uma ordem de ir atrás de Shelly, Lilia e Alto, pois o diretor queria falar com os melhores estudantes, com o objetivo de selecionar o representante estudantil para o segundo ano. E para decidir qual dos três seria o melhor representante, o diretor decide fazer um teste, que é pegar a flor de fada até o sino das 6 horas. E do nada aparece o Max, que também quer participar da competição, para ser o representante estudantil, porque o diretor não o convidou para a competição, e Shelly fala que provavelmente era porque ele já estava falhando em todas as 9 matérias. Lilia não gostou dele ter ido junto, e fala para ele apenas não atrapalhar. E Max fala que tem o melhor parceiro para isso, após invocação familiar. Após ele invocar seu familiar, ele nos mostra que seu parceiro era um besouro, e já sai correndo para tentar pegar a vantagem. E após correr durante 5 segundos, já é comido por uma planta carnívora. E acaba que Shelly fica para ajudá-lo, e os dois ficam para trás. A Flor das Fadas está num dos pontos mais altos da floresta, mas para chegar nesse ponto precisam passar por Cerberus, que é um cachorro de 3 cabeças. Alto parece que esqueceu que isso é uma competição solo, e Lilia o lembra disso, pegando uma poção de invisibilidade para passar do Cerberus. Alto pergunta o motivo dela ter uma poção dessas, e acaba deixando escapar que era para invadir o seu quarto, mas nada muda a frase rapidamente. Após tomar a poção da visibilidade, ela fica invisível, mas esqueceu que sua roupa ainda não fica invisível. Mas só depois de começar a tirar a roupa, se tocou que ela estava despindo bem na frente de Alto, mas mesmo invisível, ficou envergonhada. Depois disso, se tocou que deixou ela ir na frente, e que podia perder a sua vaga como representante. E pergunta se Vermeil tem mais poder que foi dado ontem. Ela fala que aquilo foi a mana que ele tinha dado a ela, e ela apenas amplificou. Ele a pergunta se ela pode fazer novamente. Ele a fala que não precisa fazer isso agora, que ferir aquele cachorro seria tão fácil quanto uma torta, mas vai precisar de bastante mana do seu amado mestre. E os dois começam a fazer o Vapo Vapo. Enquanto os dois fazem o Vapo Vapo, Lily estava passando pelos Cerberus. E acaba que os 3 cabeças, apenas 2 estavam doentes. E uma das cabeças perceberam Lilia, e antes dela ser atacada, Alta salva, após terminar seu Vapo Vapo e ter sua mana aumentada. Enquanto Alta distraía Cerberus, falou para Lilia ir atrás da flor. Vermeil estava voando, projetando uma magia gigantesca para acabar com Cerberus com um ataque. Após Lilia pegar a flor, ela a entrega para Alta, após admitir sua derrota. Mas no momento da entrega da flor, o efeito da poção à invisibilidade acaba e fica toda pelada na frente de Alto, fazendo Vermeil quebrar de rir, enquanto Lily estava envergonhada ao nível Master, e sem querer acaba soltando a flor, parando na mão dos dois que ficaram para trás, e acaba que o Shelly se torna representante estudantil do segundo dos anos. O Vermeil experimentando um doce, falando que isso não tinha no tempo dela, a deixando toda feliz, e Alto começa a pensar que não sabe nada sobre o Vermeil, e quando vai perguntar algo sobre ela, ele é atrapalhado com um show de dragões sobrevoando eles. E eles começam a falar sobre a capitã do esquadrão de dragões, ele que afundou o quadrão e colocou numa posição de poder na academia, sendo um 7 Gold Squares, e fazendo parte do conselho estudantil. No vestiário feminino, Lily
Lily está reclamando sobre Vermelho, como sempre, falando de como ela derrotou aquele dragão com facilidade e fala que vai descobrir o que ela está escondendo. Charlie fala que ela deve gostar muito do Alto, deixando toda envergonhada. Agora no vestiário masculino, Vermelho está entre os machos, examinando o corpo de Alto. Vermelho fala que entrou porque da última vez que ela se trocou no corredor brigaram com ela. Lilia foi tirar satisfação com ela, querendo estar no lugar dela, e parte pra cima de Vermelho. Enquanto eles andam, o conselho estudantil passa por eles, deixando o Alto impressionado. A soldada olha para Vermelho com uma cara de desconfiada. Enquanto o Alto banhava, chegou uma intrusa em seu chuveiro. Então Vermelho fala que ela é uma parte de seu poder. Então começam a fazer o vapo-vapo. Dentro do local do esquadrão de dragões, Lex tá tomando um pau na soldada por ter perdido para o novato e dá um chutão no Lex. E após a soldada falar para ele lamber o sapato, ele fala que isso é apenas um clube cheio de fanfarrões e desiste de ser desse clube. No dia seguinte, Alto foi ver Lex na enfermaria, estando todo enfaixado. Ele fala que apenas brigou com uma garota que conhece. Alto pergunta o que ele fez e o irmão de Lex fala que foi culpa deles. Lex fala para eles irem embora, pois isso não era culpa deles. Alto se sente culpado e decide desafiar a soldada por ele. Após ela ver Alto, ela entende por que Lex perdeu e respeita sua coragem, mas fala para aprender a não desrespeitar seus senpais. E invoca seu dragão boladão. E Alto dá um beijão em Vermelho, falando que vão lutar com tudo. Alto já começa com um ataque de cristal, ser destruído em um ataque. A soldada manda um feitiço bolado para cima de Alto, mas Vermelho defende. A soldada começa a spamar ataque, machucando até Vermelho. Nenhum ataque de Alto está surgindo efeito, e ele só está de pé por causa da Vermelho, então Vermelho decide dar todo o poder para o Alto, achando que aquele ataque seria impossível para ela lidar. A soldada destrói a metade da plataforma, saindo com seu dragão, e começa a spamar ataque de cima do dragão, e decide dar uma boa e última chance para eles, falando para eles se ajoelharem e pedir perdão. Alto fica indignado após ela falar isso, e a soldada fala que ela é uma conquistadora dos céus, pois todos que estão no chão não passam de insetos, e continua spamando ataque. Vermelho começa a passar mais mana para o Alto, fazendo ele dar um ataque carregado. Após Alto usar um alto poder de cristal para distrair a soldada, Vermelho sobe pelos cristais e solta Alto em cima do dragão, fazendo ganhar da soldada mesmo exausto. Após a luta, Alto ficou famoso na escola, deixando Lilia raivosa de ciúme. Um professor loirinho foi falar com Alto, apenas para falar para não desafiar os outros por puro capricho. Mas Alto fala que tinha um grande motivo, então o professor apenas vai embora, rodeado de garotas. O Alto pergunta para Lilia se o professor também era do tipo dela. Após Lilia ouvir isso, fica pé da vida. Depois da soldada perder, ela foi obrigada a fazer as tarefas. E aproveita para pedir desculpa por ter espancado ele. Lex começa a ajudar ela, falando que agora os dois estão no mesmo nível. Enquanto Alto dormia, Vermelho dá um beijo nele. Ele acorda todo perdido, dando uma bronca em Vermelho. Ela tá toda pelada, e nem aí para as broncas de Alto, e tenta beijá-lo novamente. Alto todo baitolinha fala que só se deve beijar por quem está apaixonado, mas Vermelho diz que ama muito Alto, e já parte pro ataque. No dia seguinte, Alto está destruído e Vermelho toda cintilante. Alto fica pensando nas palavras de Vermelho, e vai perguntar para o seu professor se um demônio pode se apaixonar por um humano, não negando esse fato, deixando Alto alegre. Mas depois ele fala que seria porque ela deseja sua mana, acabando com Alto. Depois de ouvir isso, fica muito pensativo e pergunta para Vermelho se ela só gosta dele por causa de sua mana. Vermelho o abraça e o beija sem sugar sua mana, falando que deveria beijar quem ama, e reclama por ele nunca ter beijado ela. E no momento que vai rolar, ele fica baitolinha de novo. No dia seguinte, os dois estão muito felizes. Alto pede perdão pela sua pergunta para o professor. Ele fala que está tudo bem, mas está curioso para saber o motivo da pergunta, deixando o Alto desesperado. E o professor ainda mete que toda mulher é um pequeno demônio agitado. O professor chama uma aluna para sua sala e fala que algo que apenas ela pode fazer. Então a aluna se declara para ele. O professor a abraça e também fala que ama. Então nos mostra a mesma garota caída no chão, quase morrendo congelada. Os boatos sobre isso começaram a surgir, sendo esse o quarto caso deste ano. E para arrombar a porta do local que essa garota estava, foram necessárias 5 pessoas, mas ainda não possuem um suspeito. No quarto de Alto, ele estava medindo a altura de Vermelho para escrever um relatório sobre seus familiares. Enquanto ele escrevia, Vermelho já se despindo, falando que ele tem que medir ela em cada parte. Lily e Charlie estão indo espionar os dois, e depois do familiar da Lilia falar o que viu, a deixar pé da vida. E para conseguir invadir o dormitório masculino, ela vai usar a poção da invisibilidade
e usar uma chave cópia para ir para Alto. Alto agora está medindo o busto de Vermelho. Enquanto ela se diverte com sua cara, Alto implora para ela colocar as roupas de volta, já que precisa apenas de suas pernas. Lilia consegue invadir o quarto e para bem na frente de uma estante de livros, e neste exato momento, Alto pega um livro, ficando cara a cara com Lilia, apertando seus bustos, deixando Lilia caidinha. Alto e Vermelho começam a conversar sobre o futuro de Alto, após ele ter derrotado a soldada. Fala com Vermelho encelado, nunca quer provar a derrota, a deixando toda bobinha. E no final aparece Lex com um olho vermelho. O primeiro familiar que Lex invocou foi um ovo enorme, e para sair um dragão forte ele precisa ser bem cuidado. A mini soldada ficou impressionada com o familiar de Lex, falando que ele ia ser gigantesco e super legal. E foi assim que Lex conheceu a soldada. Vermelho e Alto vão para as compras, e Vermelho apenas quer doces. Mas nesse mês estão com pouco dinheiro, deixando Vermelho emburrada, então ele pergunta para ela se vai limpar seu prato e o banheiro. Ela concorda, então Alto decide comprar um doce para ela, e deixando super feliz, e dando um beijão nele. Alto fica envergonhado por estar fazendo isso em público, então Vermelho começa a drenar a mana de Alto. Beijo entre eles é interrompido pelo irmão de Lex pedindo ajuda. A soldada estava sendo espancada por Lex, estando com uma aparência muito medonha e com uma força gigantesca, não tomando dano nem para os ataques da soldada, ficando cada vez mais irritado. Ele começa a bater em bicho morto. A soldada com lágrima no olho pede para ele parar, fazendo ele recobrar consciência durante uns segundos. Alto foi ver como a soldada estava, e fica pé da vida com Lex, fazendo Lex exalar uma mana medonha e invocar seu familiar. Quando Alto decide lutar, é interrompido pela presidente do conselho estudantil, derrotando Lex rapidamente, e falando que a soldada deveria sentir vergonha por perder para um inimigo tão fraco. Lex levanta reclamando e cai novamente. A soldada corre em direção a ele, toda preocupada. A presidente pergunta para Vermelho se ela tem algum conhecimento sobre o poder de Lex. E Lex vai para a enfermaria novamente. O número de vítimas subiu para 5, fazendo o conselho agir, falando que tem alguém por trás disso, mas não podem garantir ajudar os afetados, fazendo a soldada sair da reunião. Está quase na hora do exame do brasão de bronze, deixando Lilai toda feliz. Mas Alto parece pensativo ainda pelo que aconteceu. Lilia fica tentando animar Alto e Vermelho fala que está cansada e quer ir para o quarto. Alto fala que também pode ir se ela não estiver bem. Ela fala que seu exame está chegando, fala para ele estudar. E pela primeira vez Vermelho o deixa sozinho, o deixando preocupado. Então a Lilia aproveita para ser tarada e o chamando para estudar no local privado. Vermelho dá de cara com o professor e o acusa de ter feito aquilo com Lex. Ele dá um sorrisinho e nega, mas Vermelho consegue perceber seu blefe e recomenda ele parar de fazer isso, falando que era muito poder para um humano, falando que não liga para o que ele faz, mas se tocar um dedo no Alto, ela o mataria, o deixando assustado, então ele começa a rir, e parte para cima do Vermelho, injetando algo nela, fazendo sua mana começar a exalar. Em alguma sala, Lilia está atacante, tentando seduzir Alto ao máximo. A mão de Alto começa a brilhar, sai uma mana negra dela. Ele ouve uma explosão e parece que o membro do conselho sentir uma mana medonha. Todos parecem estar indo atrás de Vermelho. Um pedaço de papel em forma humana tenta grudar na presidente. Ela apenas o corta, fazendo ele se multiplicar, se juntando ao redor dela, para ela não passar. Vermelho parece que se transformou em um verdadeiro demônio, deixando um professor impressionado. Vermelho fica com uma força gigantesca, destruindo ao redor com o movimento de um braço. E Alto está indo atrás dela. O professor está todo animado, tentando prender Vermelho. Alto chega até ela, fica preocupado. O professor fala que chegaram na hora certa e faz Vermelho se ajoelhar. Alto não entende e o professor revela que foi ela que fez todos os ocorridos, com os alunos sendo cobaia. Tudo para ele chegar até o sucesso. Os dois ficam tensos e o professor novamente fala que estava por trás de tudo. Alto não consegue acreditar e tem um ataque de ansiedade, ficando completamente louco, exalando uma mana branca. O professor fala que será um mestre mais adequado. As correntes quebram, libertando Vermelho, já partindo para cima do professor. Alto entra na frente, tendo sua barriga perfurada por Vermelho. Vermelho diz que se sentiu como se estivesse em águas profundas e no meio do nada, embora fosse algo que ela desejava, até que uma porta se abre, lembrando de Alto, e nesse momento recobra a consciência e começa a chorar. Alto cai no chão quase morto. Vermelho evoluiu, ficando mais cruel, e vai para cima do professor novamente. Alto a abraça, falando seu nome. Vermelho recobra totalmente sua consciência. O abraçando, Alto fala que fez isso porque ele era seu mestre. Vermelho começa a chorar. Alto a consola e cai no chão morto. Lilia não acredita nisso e Vermelho fala que não vai morrer e dá um beijão nele, o curando totalmente. O professor não acredita no que viu e surta, injetando uma seringa em si mesmo, e começa a se transformar em um demônio todo estranho, se achando o dono do mundo. Vermelho nem dá bola e derrotando com apenas um soco. O professor tenta fugir pelos céus, mas a soldada está lá com seu dragão.
Vermelho pula até ele espancando, o deixando inconsciente. Alto acorda, todo perdido, e Lilia vai até ele chorando igual criança. Alto olha para Vermelho, com ela se sentindo totalmente culpada. A cena corta com Alto falando com Vermelho. Ela disse que o matou, mas Alto disse que ela também o curou. Vermelho fala que só estava vivo por causa que a mana dela está única com ele. Alto não liga e continua feliz. Vermelho fala que não entendeu e diz que o coração dela que está em seu peito, ou seja, um coração de um demônio, e se ele morrer, ela também morrerá. Ele fica bravo porque ela morrerá cedo, já que a vida de um humano é muito menor do que a de um demônio. A cena corta para Lex, acordando com a soldada em seu lado, e os estudantes bem. No quarto de Alto, ele precisa beijar Vermelho para seu coração funcionar, e Vermelho não conversa mais com ele. Ela fala que é apenas um monstro, e que vai alimentar o coração dele até se adequar a ele, e assim o papel na vida dele terminará, e se esconderá em outro livro. Alto fica bravo e a beija, Vermelho fica toda tímida. Alto fala por que deveria ter medo dela. Prensa ela na parede, a deixando toda alegre, e depois ele sai correndo todo tímido. Vermelho lembra que ele só beijaria a pessoa que amasse, e fica toda bobinha. Vermelho fica olhando para Alto enquanto dorme, e ouve ele falando seu nome, ficando tímida. As alunas estão de luto pelo professor, e os meninos de luto porque Alto não está trazendo Vermelho ultimamente. Ele fala que ela não tem estado muito bem, mas ela queria só um tempo. Lilia foi encher o saco de Vermelho, e ela apenas pede desculpa. Lilia fala que não precisa se desculpar, mas pergunta se ela está fazendo coisas com Alto. Vermelho lembra do beijo e fica toda tímida. E admite Lilia, fala que Alto está bem, então vai deixar passar dessa vez. Vermelho pergunta se ela tem medo dela. Ela fala que não tem motivos para ter medo dela, falando que tudo o que importa é se você é bom ou mal. E como ela se sente em relação ao Alto, falando que deveria contar mais com ele. Alto, quando chega em seu quarto, não encontra Vermelho e nesse momento ela chega, falando que está se sentindo melhor e começa a fazer uma declaração para ele. Alto fica aliviado após ouvir isso, falando para ela contar com ele e fala que fará qualquer coisa. Vermelho diz que quer beijar ele e o beija, e agora ela quer que ele beije ela, falando que mesmo sozinha só consegue pensar nele, então ele a beija. No dia seguinte, Vermelho veste um uniforme escolar. Ele diz que vão comprar roupas mais tarde, fazendo uma cena bastante fofinha. Em algum lugar do mundo tem um cara falando que sabia que o professor iria falhar, então o velho tenta atacar os dois, mas perde com um ataque. Na escola, todos estão olhando para Vermelho, ela não entende o motivo, e Alto é vangloriado por trazer Vermelho em um uniforme. E lembra que o exame de bronze está chegando, ficando motivado, Vermelho começa a pegar ele, embaixo de uma escada, falando que deveria dar seu melhor, e começa a seduzir Alto, o fazendo cair na tentação. Os membros do conselho estão indo atrás de Alto, para levar sobre custódia. A presidente faz um pedido de desculpa para Alto, por ter sofrido uma lesão, e faz perguntas sobre o incidente, pois o professor fugiu da prisão e só podem contar com eles. Alto fala que vai falar tudo. A presidente pergunta se ele está escondendo algo, e os ameaça. A presidente pergunta novamente, e Alto revela que a Vermelho é um demônio. A presidente sorri. Alto fala que ela não é do mal, e não se importa o que vai acontecer com ele, podendo expulsado da escola. E fala que ela é mais importante que a escola, porque ele é o mestre dela, e se preciso, irá se opor a todos. A presidente diz que não vai interferir com eles, e se necessário, irá decapitar Alto. Vermelho pergunta o que ela está tramando, e ela fala que os dois são confiáveis, e pergunta se Alto quer entrar para o conselho estudantil, falando que realmente quer ele no conselho, pois duelou com uma soldada e a derrotou, e tem incidente recente. E pergunta se ele quer usar o seu poder para proteger a escola. Lilia fica impressionada e Alto não pode falar o motivo deles terem o chamado para entrar no conselho. François fica todo animado após saber disso. E Lilia fala que está feliz por ele e decide se esforçar muito mais. No quarto de Alto, ele está todo preocupado, com medo que descubram quem é Vermelho. Vermelho o tranquiliza, mas fala para ele tomar cuidado com o conselho, principalmente com a presidente, falando que ela poderia ter arrancado sua cabeça. E Alto fala que isso é culpa dele, porque se fosse mais forte poderia ter o protegido e não teria sua identidade exposta. E se as coisas assim continuarem acontecendo, Vermelho estará em perigo novamente e quer ficar mais forte. Depois de falar isso, fica todo bobinho. Vermelho fala que está tudo bem e fica muito feliz de ouvir isso, e fala que vai ajudar ele a ficar mais forte, e vai para cima dele e depois fica toda animada. No dia seguinte, a presidente está rezando, e fala que finalmente encontrou e quebra uma estátua e sai rindo. Alto fala para Vermelho que se tornará a pessoa mais forte do mundo inteiro, apenas para protegê-la, e fala que vai aprender o que puder com o conselho, e um dia irá falar com orgulho que é um mestre de Vermelho. Quando ele entra na sala e vê as garotas do conselho se vestindo, Alto fica sem reação, e a ruiva fica full brava com ele.
e quer dar uma punição para ele. E a presidente fala que é culpa delas por não terem trancado a porta, falando que isso não é motivo dele ser expulso. A ruiva fala que ele viu elas nuas e acaba saindo como estranha da história. A presidente vai falar o motivo da reunião e mostra o elemento mágico com o qual lutou. A soldada começa a examinar e fala que nunca viu algo desse tipo, e a presidente que tem o registro dessa magia, com uma fórmula mágica muito complexa, sendo o inimigo deles um brasão de platina. Pessoas foram encontrar a garota que batalhou contra a presidente, que se chama Kohakumiya, e pergunta se ela conseguiu o que elas queriam, mas Kohakumiya fala que ele quebrou a boneca de papel dela. Ele caga e anda, e fica olhando para o experimento dela. Ela fala que ele demorou um pouco, e ele fala que o sumo sacerdote não deixava ele o matar. Ela fica impressionada e pergunta se conseguiu convencer ele. Lolit fala que o matou e vai embora, pegando as fotos de Alto e Vermelho. Começa a aparecer uma parte do passado de Vermelho chorando e pedindo desculpas. Até que alguém deu a mão para ela. A Alto acorda e está em um lugar estranho. Aparece alguém todo branco e pergunta o que ele sente por Vermelho. E fala que tem duas escolhas, o caminho da justiça e o caminho egoísta, apenas para beneficiar junto com Vermelho. E pergunta o que ele sente por ela. E acorda desesperado com Vermelho dormindo em seu lado. Então ele começa a estudar e Vermelho acorda falando que tem feito isso todas as noites. Ele fala que estaria mais confiante se fosse só uma prova escrita, mas também tem na prática, e lembra do conselho falando para ele não reprovar no exame. E só depois percebe que Vermelho está pelada, e ele fala para ele não ficar apenas em uma mesa. E já começa aquele treinamento diferenciado. No dia seguinte, Alto está procurando o livro, e acha o livro que Vermelho estava selada, e fala que ainda não consegue o ler. E se pergunta quem selou ela no livro, e lembra daquela mulher, e percebe que já está na hora de ir. O exame de bronze irá começar hoje, e Alto está meio cansado, mas fala que está com muita mana, e seu coração está bem. Vermelho dá um joia para ele. Todos estão olhando para ele, por serem de Ortigia. Lilia fica impressionada por François ter conseguido entrar. Ele fala que tem uma arma secreta. E eles irão começar com um exame prático, e tem um cristal com fogo na frente da sala, e o instrutor aparece, e fala que o teste é medir a quantidade e qualidade de sua mana, e terá que derramar o máximo de mana possível no cristal. Os alunos ficam meio calmos, mas Alto fica meio tenso, falando que não tem como isso fácil, e Vermelho o acalma. O primeiro aluno começou, mas mal conseguiu fazer uma chama, e vão os outros alunos, acontecendo o mesmo com eles. Alto acha que será a aprovação de 10%. Lilia fala que estão falhando por acharem que era fácil. E quando chega da sua vez, Lilia percebe que tem que canalizar a mana na chama e não no cristal, e vai dar tudo o que tem, e conseguiu fazer uma chama gigante canalizando sua mana no centro, conseguindo controlar sua mana com perfeição. E o supervisor fala que ela foi a melhor até o momento. Agora é a vez do metido, falando que teste é muito fácil e também consegue passar no teste. A supervisora fala que os alunos daquela escola são muito bons, mas o supervisor diz que ficará desapontado se for apenas isso, e chama o último número, sendo ele, Alto. Quando vê um familiar de Alto, todos acham que ela é uma pessoa, mas o supervisor fala que está tudo ok, e que aquela mulher é sua familiar, e fala que nunca nem ouviu de alguém com tal coisa, e que ela é gigante. Alto fala que sabia que aquilo não era um cristal comum, e começa a analisar o cristal, falando que o cristal é capaz de guiar a mana para fora dele, e vai para trás do cristal e descobre o ponto fraco dele. O pergunta se tem que fazer aquilo só na frente, e o supervisor diz que ele pode fazer onde ele quiser, e fala que ele entendeu o teste de verdade, que media a capacidade de decifrar fórmulas mágicas com um cristal condutor de mana, e gostou de ter alguém melhor que o resto, e que ele já passou. Vermelho fala que aquele não é o lugar certo, e Alto vai para o lado do cristal. O supervisor não entende. Alto diz que prometeu que ficaria mais forte, colocando tanta mana que mudou até a coloração da chama. O supervisor fala que aquele é o ponto mais difícil e fica impressionado. Vermelho achando normal. Alto diz que isso é fácil comparado a dar mana para Vermelho, e que aquele cristal não é nada comparado com Vermelho, e coloca mais mana ainda. Vermelho diz para ele não se segurar, e coloca mais mana ainda. O supervisor nem pensa mais, e Alto consegue quebrar o cristal, deixando todos sem reação, inclusive ele. Pede desculpa por isso. Os dois supervisores estão sem reação, e Alto pergunta se ele não passou, mas o supervisor diz que ele gabaritou o teste. A supervisora diz que ele devia descobrir mais tarde. Ele diz que tinha que falar, mas se ele for mal na prova escrita, reprovará. Alto agradece e vai falar com seus amigos. A supervisora acha que o cristal está com defeito, mas ele diz impossível e que está surpreso por alguém ter feito isso, e que um brasão de platina acharia isso difícil. Alto vai para um piquenique. Lilia diz que está chocado por ele quebrar o cristal. Charlie fala que ouviu que ele não terá que reembolsar o cristal. Alto fica aliviado e Vermelho diz que agora é só passar na prova escrita. Lilia fala que François tinha dito
Alto que era uma arma secreta, mas ele fala que irá utilizá-lo no exame escrito e mostra um lápis de 6 faces e diz que é assim que passou para aquele colégio. Lilia diz que aquele exame foi o mais difícil do que ela pensou, e se existe alguém que gabaritou, Charlie diz que não há muitas, que até platinos erram, e que teve apenas uma pessoa que teve a nota perfeita em tudo. Alto leva um sustinho, então Vermelho dá uma consolada nele, e fala que o supervisor disse que ele gabaritou, e que ele é bom em exames escritos. Dentro da escola, Vermelho começa a assediar Alto. Ele diz que o teste começará em breve, mas Vermelho diz que eles têm tempo, e que ele usou muita mana, e fala para escutar seu coração, pois o que ele quer agora é pegar Vermelho, e continua na pegação. Alto diz que eles vão chegar atrasados, e que tem que verificar os materiais. O cara metido passa pelo seu lado, e Alto fala que também quer que ele passe, e do nada Vermelho pede mais um beijo. O metido no banheiro fica reclamando do colégio, e atrás dele aparece um cara. O metido tenta bater de frente com ele e apenas toma uma facada, e ele fala que vai pegar o nome dele emprestado. A presidente está treinando junto com a Ruivinha. Depois disso, elas vão banhar, e a Ruivinha fala que não poderia imaginar que o familiar de Alto era um demônio. A presidente fala que ela não se preocupar, fala que isso é uma coisa incrível, e a Ruivinha pergunta por que Alto deixaria Vermelho dar seu coração. A presidente fala que fez isso por amor e que ele está apaixonado. Alto está correndo até a sala e o supervisor permite sua entrada. Alto diz que não pode trazer os seus familiares e pede para ela matar o tempo dela. No local onde Alto tá, ele senta e chega aquele tal cara e senta em seu lado. Vermelho está entediada, se perguntando se pode comprar algum doce. Ela ouve uns caras falando que este será o teste mais difícil. Vermelho fala com orgulho que isso não será problema para Alto, dizendo que ele é obcecado por estudar, e se pergunta por que ele se esforça tanto. Lembra dele falando que quer protegê-la. No meio do teste, Alto parece estar sem dificuldade para fazer a prova, e quando olha para o lado, aquele cara estava dormindo, e se pergunta se ele está bem da cabeça, mas decide focar no teste, e percebe que as perguntas estão mais difíceis, mas consegue lidar com isso. Aquele cara acorda e Alto pensa que ele não tem mais tempo para responder as perguntas. O cara lê todas as páginas em segundos e responde rapidamente, sendo o primeiro a acabar. Alto fica impressionado, o cara pergunta se ele já terminou, e fala que Alto só precisa escrever as respostas, e acaba tomando um esporro do supervisor. O cara fica bravinho, Alto pede para ele parar, mas ele diz que ninguém terminará o teste hoje. Alto não entende e chega outro supervisor falando que encontraram um corpo morto. O supervisor não acredita e diz que tem todos os alunos contabilizados, e olha para aquele cara. A sala inteira começa a explodir e aparece um golem de pedra gigante. Vermelho ouve isso e fica preocupado com Alto. Alto pergunta quem ele é. O cara diz que é o inimigo dele, o chamando de mestre demônio. O supervisor tenta ativar uma magia, mas o golem estoura sua perna e o segura pelo braço, que foi ele que ajudou o professor. Então chega o supervisor fodão, conseguindo causar dano no golem. E depois chega Vermelho, que ele consegue segurar seu ataque. O cara tá se divertindo pra caramba. Ele fala que o supervisor, uma vez, dando bom trabalho quebrando o golem. O supervisor diz que conhece ele. Lolite dá vontade do céu. Ele é o mago mais jovem a se tornar brasão de platina. Alto lembra de Charlie, falando que teve alguém que gabaritou tudo. O supervisor pergunta por que ele está fazendo isso. Lolite diz que ele é o coronel da corporação mágica e pergunta o que Vermelho tá fazendo ali. Ele é o vilão? Lilia tenta entrar na sala, mas é segurada pelos supervisores. O coronel diz que ele deixou todos escaparem. Lolite diz que não quer nada com eles e invoca um cajado e cria 2 canhões no golem, perguntando se ele acha que pode impedi-lo. Lilia ainda está tentando entrar no colégio, o supervisor fala para ela recuar, mas Lilia fala que Alto ainda está lá. Então chega uma tropa de soldados para ajudar, então Lilia aproveita para entrar. E François junto com Charlie entram junto, mas parece que o colégio se tornou um labirinto com magia de transferência que fazem saírem do colégio. E a culpada disso é a bruxa. Eles estão lutando com tudo contra Lolite, mas parece que nada faz efeito. Todos eles são jogados no chão. Lolite está de buenas, explodindo tudo. Lolite destruiu tudo em volta e ainda capturou Vermelho e fala que nem demônios poderiam lidar com ele. E fala que Kohakumeia, turma acabaria com eles. Alto levanta e Lolite pergunta o que ele está fazendo. Alto manda ele soltar Vermelho e começa a exalar uma mana dourada, que Lolite chama de mana de demônio. Alto consegue quebrar o golem e ainda vai em direção dele, full bravo. E agora exalando uma mana prateada. Lolite começa a rir e o golem dá um socão em Alto. Mas a mão do golem quebrou, e Alto diz que vai protegê-la, e parte para cima dele, mas uma lâmina perfura seu ombro, e Lolite diz que fez ele retirar seus cavaleiros, e começa a analisar Alto, dizendo que ninguém percebeu aquilo ainda. Alto segura a lâmina e pergunta o que ele vai fazer com Vermelho. Lolite fala que todo bandido clichê quer destruir o mundo, e para fazer isso precisa do poder dela, que é o dos demônios. Alto quebra a lâmina e vai para cima dele de novo, mas é imobilizado com facilidade, que fala que as coisas estão ficando divertidas,
corridas e Vermelho se transforma em demônio. Ela vai para cima, mas é segurada por correntes. E quando Lilith vira a chave, Vermelho cai no chão desmaiada. Alto tenta reagir, mas só toma uma bicuda. Lilith fala que vai fazer um bom uso dela. Alto fala que não vai deixar ele levar ela, porque ele é o mestre de Vermelho. Lilith carrega mais um ataque, fala para ele ficar bravo com o cara que se apaixonou pelo seu familiar. Um livro começa a brilhar e protege Alto do ataque. O livro que Vermelho estava começa a brilhar e abre uma página onde surge um Natal fantasma. Alto pergunta quem é ela e ela diz que é a maga no começo, a primeira pessoa que alcançou a profundeza do conhecimento mágico e que foi a maga que selou o Vermelho. Lilith pergunta por que ela saiu do livro logo agora e que ela não parece estar viva. Ela diz o que ele vê não é ela de verdade e fala que quando selou o Vermelho, colocou uma parte sua para se preparar para um certo dia. Alto fica bravo, mas ela diz que foi Vermelho que pediu para selá-la e fala que Alto pode ter uma ideia porque ela pediu isso. E lembra de Vermelho falando que já fez coisas ruins e lança um feitiço em Vermelho, dizendo que a coisa que aprisionar são as memórias e pergunta se Alto está preparado para aceitá-la. Ele fala que sim, que tem sentimentos por Vermelho. Ela fala que vai levá-la até Vermelho e parece uma chave em sua mão. Lilith pergunta se ela vai deixar ele fora disso. E ela diz que isso vai ser rápido e quando Alto vira a chave, ela diz que o tempo não existe no mundo da mente. Alto entra nas memórias do Vermelho. Ela diz que se ele não puder salvar, a mente dela ficará presa naquele mundo e que aquilo aconteceu 550 anos. No passado, Vermelho era cuidado por uma freira e era muito feliz. A fantasma fala que agora ela também está feliz, mas não era a mesma felicidade do passado. A família dela não era de sangue, mas era uma família no sentido mais verdadeiro. Vermelho adorava uma ensopada da Miele, e foi ela que a ensinou a fazer a coroa de flores. Vermelho morava em um local decadente da cidade, porém sempre sorrindo. Não se sabe como ela chegou aos cuidados deles, mas ela disse que estava com eles desde que se lembra. No meio da noite, Vermelho pergunta se ela é um demônio. A freira fala que sim, mas que não há nada de errado nisso. Vermelho fala que os demônios são ruins e os inimigos de Deus. Ela fala que alguns demônios fazem coisas ruins. Vermelho fala que Freira é amiga de Deus e pergunta por que ela é legal com um demônio. Ela diz que ela faz parte da família e enquanto sua família estiver junta, não terá medo nem de Deus. Alto fica impressionado por isso. O fantasma fala que ela era a única que sabia, e isso foi na época que os demônios eram temidos, e aquela mulher certamente exibia as qualidades de uma santa. Alto se pergunta por que Vermelho decidiu se isolar. A fantasma fala para ele se preparar com o que vem a seguir. Vermelho foi descoberta como um demônio, e agora as outras crianças fazem bullying com ela, e só param quando Miele aparece. Mas quando ela vê seu chifre, Vermelho começa a chorar, mas ao invés de bater nela, ela a abraça, falando que vai mantê-la segura. Mas os moradores descobriram que ela era um demônio, e começam a fazer uma multidão em volta da igreja. Vermelho se sente culpada, mas a freira fala que ela é uma boa garota, e que Deus irá ajudá-los. Mas com o tempo, tudo piorou, pois uma praga matou muitos habitantes. A freira pergunta por que acham que Vermelho fez isso. Os habitantes dizem que é tudo culpa dela, mas mesmo assim, ela tenta protegê-la. Vermelho começa a se sentir culpada novamente, e Miele fala pra ela deixá-los e fugir, mas ela não quer deixá-los, então Miele fala que as crianças são rápidas, e ela vai dar um jeito. Então estarão como uma família novamente. Miele começa a chorar, e fala que não pode deixá-la fugir com ela, e lamenta por não mantê-la segura. Vermelho diz que tá tudo bem, e pra que ela cuide dos outros. Vermelho começa a fugir, mas os habitantes já estão atrás dela, mas como não a encontram, falaram que iriam forçar as pessoas da igreja a dizerem onde ela foi, e que quando encontrá-la, vão dar o pior tipo de morte pra ela. Vermelho começa a pensar em sua família e começa a correr em direção à igreja, mas quando chega lá, vê toda sua família enforcada e começa a entrar em desespero. Os habitantes começam a cercar ela, a deixando tão triste e brava, ao ponto dela se transformar em um verdadeiro demônio, matando todos da cidade, e depois chorando sozinha no meio da destruição. Alto fica sem reação. A fantasma fala que essa foi a calamidade que ela trouxe àquela cidade, e que esse foi o momento que sua vida de solidão começou, e levaria 200 anos até que fosse selada, e durante esse tempo ficou conhecida como o flagelo mais forte, tendo o poder mais difícil de controlar e mais destemido entre os demônios. Alto vai até ela. Vermelho fala que fez algo muito ruim e que ninguém nunca iria gostar dela. Alto a abraça dizendo que tá tudo bem. Ela fala que todos estão mortos por sua causa. Mas Alto fala que ela fez o seu melhor, fazendo ela voltar à sua aparência atual, falando que se ela contasse isso para alguém, eles iriam odiar ela. Alto diz que não odiaria ela, e que sua família também não. E mesmo que o mundo inteiro fica contra eles, estará sempre ao lado dela, quebrando suas correntes. Alto fala que ama ela, e que ela nunca mais estará sozinha.
Lolith fala que eles quebraram um item de nível mítico e agora vão ter sua batalha climática. Lolith já transforma seu golem em um golem baludão. Lolith fala que Alto viu todas as memórias de Vermelho e que demônios são verdadeiramente maus e que o poder dela pode destruir o mundo e por isso vão usar o poder dela. Alto manda ele calar a boca, dizendo que não se importa com nada disso e fala que ninguém vê a verdadeira Vermelho e que não vai deixá-lo encostar um dedo nela. Lolith fica super animado e fala que não tem como ele parar o que vai acontecer. Alto e Vermelho vão lutar com tudo, conseguindo destruir o golem com um único ataque. Lolith não consegue acreditar nisso e vai começar a lutar a sério, mas atrás aparece uma mulher dizendo que já está bom e que está na hora de ir. Ele fica meio decepcionado, mas fala que vai deixar essa vitória com eles, mas que em algum momento estará de volta para terminar essa batalha, e apenas vai embora. Alto leva um susto com a fantasma atrás da Vermelho. Ela fala para ele viver junto com a Vermelho e diz que está feliz por confiar a Vermelho com ele. Alto promete que vai ficar mais forte para mantê-la segura, a deixando feliz. A fantasma fala para ele cuidar da sua amiga preciosa e fala para Vermelho não se preocupar com Alto em seu lado. E libera eles daquela era selada, fazendo tudo voltar ao normal. Alto vê o livro no chão e pergunta sobre aquela maga. Vermelho a chama de Fátima com uma cara de tristeza. Alto começa a treinar junto com a Ruivinha e a soldada, tomando um pau para as duas. A Ruivinha pergunta por que ele quer se tornar tão forte. Ele diz que é para protegê-la e por isso precisa ser forte o suficiente para isso. No quarto de Alto, ele está de pegação com Vermelho, e dessa vez sem nenhuma vergonha. Vermelho fala que seu busto está latejando. Alto pede para ver o que está acontecendo. Vermelho pergunta se tem que mostrar tudo, todo envergonhado. Alto se pergunta quando ela se tornou assim. Vermelho, enquanto estava do lado dele, fala que seu coração estava acelerado o tempo todo, e que começou quando ele disse que a amava, e pede obrigado por ele ter aceitado ela, e por isso ama ele mais que tudo. Alto fala que também ama ela e começam a se pegar de novo. No dia seguinte, Alto vai para o conselho. A presidente fala que esses incidentes causaram danos às pessoas da escola e que não podem ficar de braços cruzados. Todos decidem ir para cima dos invasores, então a presidente pergunta o que Alto irá fazer e que podem lutar contra milhares e brasões de platina. Alto fala que irá aos confins da terra por Vermelho. Os amigos de Alto estão comemorando por terem passado no exame de bronze, enquanto Alto está dando uns pega na Vermelho, terminando o anime com um beijo entre os dois. E assim acaba o anime. Agora é só esperar a segunda temporada. Espero que tenha gostado, valeu e até a próxima.